Jesus e o sábado. Leiamos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas capítulo 4, versos 16. Os adventistas do sétimo dia usam essa passagem para dizer que Jesus guardou o sábado e que por isso devemos imitá-lo. Vale ressaltar que Jesus não ia às sinagogas apenas no sábado. Vejamos. Todos os dias estava convosco no templo, a ensinar, e não me prendestes. Mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Marcos capítulo 14, versos 49. Bem, considerando que Jesus guardou o sábado, sabemos pela narrativa do Novo Testamento que Jesus, como judeu, observava as prescrições da lei dada por intermédio de Moisés, pois nasceu debaixo da lei. Leiamos. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Vejamos alguns preceitos da lei observados por Jesus. Ele foi circuncidado. Leiamos. Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas capítulo 2, versos 21. Jesus ordenou a entrega de sacrifícios ao sacerdote pela purificação. Leiamos. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-te ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Lucas capítulo 5, versos 14. Jesus observava a Páscoa. Leiamos. Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem, e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Mateus capítulo 26, versos 18 e 19. Bem, devemos entender que Jesus estava cumprindo a lei, conforme ele mesmo disse. Leiamos. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versos 17. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versos 44. Jesus veio cumprir toda a lei e os profetas, ou seja, observava todas as leis e rituais cerimoniais do Antigo Testamento. Se os adventistas usam o argumento de que o sábado deve ser guardado porque Jesus ia às sinagogas no dia de sábado, deviam também praticar a circuncisão, observar a Páscoa, cumprir os rituais cerimoniais da lei, coisas que não são praticadas no Adventismo. Logo, o argumento é, no mínimo, incoerente. O fato de Jesus ter sido circuncidado, ter observado a Páscoa, ter observado os rituais da lei, não prova que também devemos observar. Da mesma forma que o fato dele ter observado o sábado não prova que devemos observar, já que estava
cumprindo a lei. Em todas as passagens nos evangelhos em que há os embates de Jesus com os fariseus sobre a questão do sábado, Jesus sempre trata o sábado como um preceito meramente cerimonial. É só examinarmos Mateus capítulo 12, verso 1 a 8, Marcos capítulo 2, versos 23 a 28, Lucas capítulo 14, verso 1 a 6, João capítulo 5, verso 8 a 18 e João capítulo 7, versos 22 e 23. Jesus nunca ensinou aos seus discípulos a guardar o sábado. Nunca salientou que o mandamento é atemporal e aplicável à sua igreja. Apenas ensinou que é correto fazer o bem nesse dia, como em qualquer outro. Se o sábado fosse um preceito moral, como creem os adventistas, com certeza Jesus deixaria pelo menos uma única ordem para observarmos, coisa que ele não fez. Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Ele é o cumprimento da lei. Na consumação da sua obra na cruz, ele revogou a antiga aliança e estabeleceu uma nova aliança, conforme Hebreus capítulo 8, versos 9, 10 e 13. E nessa nova aliança não existe circuncisão, festas cerimoniais, sacrifícios e nem guarda sabática. Portanto, o argumento adventista em dizer que o sábado deve ser observado pelo fato de Jesus ter entrado na sinagoga num dia de sábado é totalmente frágil e inconsistente.